A Idade Média foi uma época em que a maioria das pessoas se dedicava ao trabalho duro, desde a infância até o fim da vida. A ideia de um sustento fácil era praticamente inexistente. As técnicas eram rudimentares, a segurança no emprego era inexistente e as interações sociais costumavam ser severas. Contudo, havia profissões que se destacavam por sua periculosidade, sujeira ou desprezo por parte da sociedade. Hoje, vamos explorar essas atividades. Desde os algozes até os limpadores de latrinas, carregadores de corpos e os que trabalhavam como escravos ou serventes, esses ofícios mais indesejados da Idade Média nos revelarão o lado sombrio da vida cotidiana de séculos atrás. Será que nós, seres modernos, conseguiríamos lidar com um trabalho assim? Vamos nos aprofundar na história e tentar imaginar como era viver nessas condições. Uma das ocupações mais temidas e ao mesmo tempo mais menosprezadas era a do algoz, o executor. Sua função era aplicar penas de morte, como decapitações e enforcamentos, além de realizar torturas durante os interrogatórios. O algoz precisava dominar sua arte, uma verdadeira especialização obscura do direito penal, destinada a torturar para arrancar confissões. Apesar de sua função ser procurada na sociedade medieval, ele e sua família eram excluídos dela para sempre. Em locais como igrejas e tavernas, eram obrigados a sentar-se afastados, e aqueles que se tornassem amigos deles arriscavam sua própria honra. As execuções aconteciam nos limites das cidades, e as pessoas evitavam os algozes, tal como evitavam os coveiros. Paradoxalmente, os algozes costumavam receber salários superiores à média, pagos pela cidade. Eles tinham um salário fixo, além de bônus por cada execução ou ato, dependendo da complexidade. Financeiramente, não estavam tão mal. Mas de que servia isso, se sua posição social os isolava de qualquer interação humana normal? O algoz não podia circular livremente pela cidade. Em alguns lugares, só tinha acesso por um portão especial e era obrigado a usar roupas diferentes, muitas vezes de cor preta. Casamentos de filhos de algozes só eram possíveis entre pessoas da mesma profissão, pois ninguém mais os aceitava. Não é de se admirar que essa profissão fosse frequentemente passada de pai para filho, sendo vista quase como uma maldição. A criança de um algoz já nascia à margem da sociedade. Além de executar e torturar, o mestre da espada afiada também tinha que realizar as tarefas mais repugnantes. Em seus momentos de folga, o algoz cuidava da higiene da cidade, removendo carcaças de animais, capturando cães vadios e desentupindo esgotos e fossas. Esses trabalhos eram exatamente a razão pela qual as pessoas o viam com nojo. Imagine um algoz, ao amanhecer, em vez de afiar sua espada, puxando do córrego a carcaça de um cavalo. Essa era a realidade. Se a cidade não tinha criminosos para executar, o algoz precisava encontrar outra forma de garantir sua sobrevivência. E ninguém mais queria se encarregar dos trabalhos imundos. Assim, do temido carrasco, ele se tornava, ao mesmo tempo, açougueiro de carcaças, limpador de esgotos e de fossas. Não é difícil entender que, para a maioria das pessoas honestas, o algoz era a encarnação da sujeira e da morte. No entanto, quando chegava o dia da execução, todos contavam com ele. As cidades medievais eram amplamente lembradas pela sua confusão e pelo mau odor que pairava no ar. As ruas frequentemente se tornavam um verdadeiro caos, repletas de esgotos e resíduos. Ao redor das habitações, o esterco era uma visão comum. Um dos trabalhos mais penosos, mas absolutamente essenciais, era o do coletor de fezes humanas, o homem que, sob a luz da lua, se encarregava de limpar as latrinas e fossas. Em inglês,
Esse ofício ganhou o curioso nome de Gong Farmer, que traduzido significa fazendeiro de esterco, refletindo bem a natureza da atividade. Esses trabalhadores noturnos atuavam principalmente após o pôr do sol, para não chocar os moradores. Equipados com baldes, pás e ganchos, eles se moviam com cautela ao longo das paredes, desciam em fossas profundas e removiam toneladas de resíduos. Cada castelo ou cidade necessitava de uma limpeza periódica, geralmente algumas vezes ao ano, mas feita com rigor. As escuridões nauseantes e cheias de amônia, degraus escorregadios e vapores tóxicos compunham o ambiente de trabalho do lavador medieval. Este ofício, que assim chamávamos esses limpadores de latrinas, era visto como profundamente impuro. As pessoas os evitavam da mesma forma que fariam com os carrascos. Mas quem mais poderia realizar essa tarefa tão desagradável? Por essa razão, muitas vezes eram bem recompensados. Registros da época, como os da Inglaterra, mostram que se pagava 2 shillings para o transporte de uma tonelada de detritos, uma quantia considerável. Alguns lavadores operavam em grande escala, possuindo carroças e até um cavalo, com os quais recolhiam resíduos de mansões e banheiros públicos. O conteúdo das carroças era levado para fora da cidade, onde era frequentemente despejado em rios, como acontecia em Londres, onde os esgotos iam diretamente para o Tamisa, ou vendido a agricultores como fertilizante. Sim, as fezes eram consideradas um valioso adubo. Para os camponeses, eram uma importante fonte de nitrogênio para os campos, e por uma carroça cheia desse material, pagavam bem. Contudo, nada era tão valioso quanto a saúde e a segurança desses infelizes. Cada descida à fossa poderia ser a última. Em espaços confinados, o perigo de sufocamento por gases tóxicos era real, assim como o risco de queda e afogamento nos resíduos. Os cronistas registraram casos tristes em que o lavador nunca mais emergiu. Por exemplo, em 1325, na Inglaterra, um homem chamado John perdeu a vida enquanto limpava um reservatório, sufocando-se com os vapores e se afogando. Tragédias como essa eram mais comuns do que se imagina, embora pouco tenha sido escrito sobre elas. Trabalhar com fezes trazia consigo o constante risco de infecções e doenças. Ser um coletor de fezes na Idade Média era sinônimo de viver sempre doente e com um odor insuportável. Não é surpreendente que, ao surgirem os primeiros esforços de saneamento e, posteriormente, os modernos vasos sanitários, esses homens da noite celebrassem. A introdução do esgoto no século XIX significou o fim definitivo de sua profissão. Entretanto, na Idade Média, esses heróis malcheirosos eram indispensáveis para evitar que as cidades se afundassem em seus próprios lixos. Enquanto as fezes humanas representavam um grande desafio higiênico, os corpos sem vida eram uma verdadeira calamidade prestes a acontecer. As epidemias de peste na Idade Média dizimaram dezenas de milhares de habitantes urbanos em questão de meses. As ruas ficaram inundadas com cadáveres que ninguém se atrevia a enterrar. Em tempos normais, eram os parentes e os coveiros que cuidavam dos mortos, mas durante a peste, tocar em um falecido representava um risco enorme de contágio. Assim, surgiu a horrenda profissão do portador de cadáveres, ou coletor de corpos. Havia indivíduos que, por dinheiro ou por obrigação, eram encarregados de recolher os mortos das ruas e residências, transportando-os em carroças rumo a fossas comuns. Muitas vezes, esses eram prisioneiros, mendigos ou pessoas em desespero total, sem nada a perder. Em algumas situações, médicos da peste ou monges realizavam essa tarefa, mas a maioria das vezes eram os mais necessitados que a cumpriam. Os portadores de cadáveres geralmente trabalhavam à noite ou nas primeiras horas do dia. Os moradores
Em um gesto de desespero, deixavam os corpos em frente às suas casas, marcados com uma cruz, muitas vezes apenas envoltos em lençóis. Com gritos de "mortos para longe" e o toque de um sino, alertavam a todos sobre sua passagem. Essa cena é frequentemente retratada na literatura e no cinema. Transportar um corpo não era uma tarefa fácil, e o peso psicológico que acompanhava essa atividade era ainda mais devastador. Diariamente, eles se deparavam com pilhas de mortos, corpos em decomposição de conhecidos e até de crianças. Muitos que assumiam essa função não duravam mais do que alguns dias, antes de adoecerem ou sucumbirem mentalmente. Por ironia, os coletores de corpos frequentemente se viam rapidamente entre os mortos, e mesmo se conseguissem sobreviver à epidemia, eram vistos com desprezo pela sociedade, considerados impuros e marcados pela morte. Além da coleta em massa de cadáveres, também ocorria a profanação de sepulturas para fins científicos ou lucrativos. Anatomistas e médicos, na era moderna, pagavam coveiros por corpos frescos para dissecação, mas isso era um tipo diferente de comércio. O verdadeiro portador de cadáveres da Idade Média estava intimamente ligado às grandes epidemias de peste nos séculos XIV e XVI. Para se ter uma noção, durante a Peste Negra de 1348 a 1350, cerca de 1/3 da população europeia pereceu. Em muitas cidades, a única alternativa era cavar fossas enormes e enterrar os corpos de qualquer maneira, cobrindo-os rapidamente com cal. Enterros sem rituais, sem a presença de familiares, sob a proteção da escuridão. Essa era a dura realidade. Os portadores de cadáveres realizavam um trabalho horrível, mas necessário. Quando pensamos na pior profissão, muitos imaginam o cheiro fétido ou os perigos envolvidos. O trabalho de barbear, à primeira vista, não parece se encaixar nessa categoria. Afinal, era uma atividade que cuidava do corpo e da saúde. Contudo, na Idade Média, barbeiros e cirurgiões também exerciam funções que hoje ninguém aceitariam. O barbeiro gerenciava banhos públicos, onde, além de cortar cabelos e oferecer banhos, realizava sangramentos, usava sanguessugas, aplicava ventosas, tratava úlceras e fazia curativos. Era uma mistura de cabeleireiro, médico e atendente de banhos. Em uma época em que havia poucos médicos qualificados, especialmente nas áreas rurais, os barbeiros muitas vezes eram a única opção para tratar feridas e doenças das pessoas comuns, atendendo desde os mais pobres até os burgueses ricos. Então, por que essa profissão era vista como ingrata? Primeiramente, os barbeiros lidavam com uma variedade de doenças e lesões. Eles abriam abscessos, limpavam feridas contaminadas, extraíam dentes sem anestesia e realizavam sangramentos, acreditando em suas propriedades curativas. Sem conhecimento sobre infecções, arriscavam suas próprias vidas. Um simples corte durante o barbear de um furúnculo infectado poderia ser o estopim para a propagação da peste. Em segundo lugar, a posição social dos barbeiros era complicada. Embora existisse uma guilda de barbeiros e cirurgiões, os médicos mais educados os viam com desprezo, considerando-os não letrados. Rumores circulavam de que os banhistas eram vistos como mais imorais e trapaceiros do que curandeiros. Alguns os chamavam de forma pejorativa de lavadores de traseiros, devido ao fato de lavarem clientes nus. Documentos antigos revelam que esses profissionais frequentemente se viam obrigados a se defender em tribunal contra acusações de imoralidade. Afinal, os banhos eram mais do que simples locais de higiene. Eram também centros de socialização. Homens e mulheres se encontravam ali, muitas vezes de maneira bastante íntima. Por conta disso, a igreja tinha uma visão negativa das casas de banho.
e os banhistas carregavam o peso de uma profissão moralmente questionável. Além disso, o trabalho desses profissionais era extremamente desgastante e incessante. Eles precisavam aquecer a água em grandes caldeirões, transportar baldes cheios e limpar a sujeira deixada pelos clientes. Imagine o cenário: banhos urbanos, repletos de vapor, suor e umidade por todos os lados. O banhista corria o dia inteiro entre os convidados, ensaboando corpos, aparando barbas com lâminas afiadas, ouvindo as queixas dos clientes e oferecendo conselhos para suas dores. Num momento de urgência, um soldado ferido era trazido. Com feridas profundas, o banhista rapidamente assumia o papel de cirurgião, suturando ou cauterizando as lesões, rezando para que a gangrena não se instaurasse. O estresse, o sangue e o odor de carne queimada faziam parte da rotina. E não podemos esquecer, os banhistas recebiam remuneração inferior à dos verdadeiros médicos, servindo como uma opção mais acessível para a população. Os pacientes confiavam neles, pois não utilizavam magia ou astrologia como os médicos, mas sim métodos concretos. Contudo, esses procedimentos, como a sangria, podiam causar mais mal do que bem. Assim, o banhista também carregava a responsabilidade por suas ações. Quando um paciente falecia, ele poderia enfrentar a ira da família ou represálias das autoridades. Era um trabalho árduo, repleto de riscos e socialmente instável. Uma outra profissão também mal vista estava nas profundezas da terra. Os mineiros, conhecidos como hauerzi na Idade Média, que extraíam minérios como prata, ouro, cobre, estanho, ferro e até sal. O trabalho nas minas era um dos mais extenuantes e perigosos da época. Sem qualquer equipamento moderno, o mineiro contava apenas com um bastão de ferro, um martelo, um cinzel afiado e, possivelmente, uma picareta e uma enxada. Armado com essas ferramentas, ele se aventurava em galerias estreitas na mais completa escuridão, iluminadas apenas pela luz vacilante de uma vela de sebo fixada em seu capacete ou enfiada em uma fenda na rocha. O ar fresco praticamente não existia nas minas. Naqueles tempos, a ventilação era improvisada, utilizando foles ou o vento. O mineiro frequentemente se via sufocado pela poeira e fumaça do fogo, que era usado para romper a rocha. O chamado fogo de preparação aquecia a pedra, que depois esfriava rapidamente, facilitando sua quebra. Contudo, esse fogo consumia oxigênio, tornando o ambiente cheio de fumaça. Cada descida à mina era uma verdadeira acrobacia. Os mineiros desciam por escadas de madeira que se estendiam por dezenas de metros ou deslizavam por cordas e peles em poços inclinados. Lá embaixo, passavam o dia agachados ou deitados, quebrando rochas duras, um pedaço de cada vez. Lesões eram comuns, pedras caíam, tetos desabavam, escorregões e quedas nos poços eram frequentes. Não havia sequer menção a capacetes ou reforços estruturais. A única proteção era uma frágil estrutura de madeira que frequentemente falhava. Muitos mineradores perderam a vida em desabamentos trágicos. Outros, por sua vez, sofreram sufocamento ou se viram consumidos por incêndios subterrâneos. Aqueles que conseguiram escapar, frequentemente, acabaram comprometendo sua saúde de maneira severa. O pó das rochas causava sérios danos aos pulmões, levando à pneumoconiose, enquanto o trabalho árduo deformava suas colunas. Nas minas de prata, por exemplo, os trabalhadores também enfrentavam a intoxicação por vapores metálicos. E não podemos esquecer da pressão psicológica enfrentada. No fundo da mina, na escuridão total, a consciência da própria mortalidade era uma constante. Curiosamente, os mineradores não estavam entre os piores remunerados. Na verdade, os mais qualificados recebiam salários em dinheiro vivo, algo incomum na Idade Média. No século XIV,
Em Kutná-Hora, um minerador podia ganhar entre 18 a 20 grosas por semana, um valor comparável ao de um carpinteiro e muitas vezes superior ao de um operário. A comunidade mineradora sabia aproveitar bem esse dinheiro. As crônicas relatam festas vibrantes entre os mineradores que, conscientes do risco de morte no dia seguinte, viviam sob o lema Carpe Diem. Além disso, gozavam de alguns privilégios, como uma legislação mineradora que lhes garantia participação nas descobertas e uma certa autonomia. Contudo, essa profissão ainda era considerada uma das mais perigosas. Cada grosa era paga com a saúde e, em muitos casos, com a vida. Basta imaginar estar em plena escuridão, ouvindo o barulho da madeira rangendo acima e rezando para que a montanha não desmoronasse. O trabalho na mina exigia coragem ou desespero. Uma situação semelhante de risco e má reputação era vivida pelos carvoeiros, aqueles que queimavam carvão vegetal nas florestas, e não os mineradores de carvão modernos que surgiram posteriormente. O ofício de carvoeiro era crucial na Idade Média, pois o carvão vegetal era essencial para ferreiros, fornos e estufas. No entanto, esses trabalhadores levavam uma vida quase eremita. Em florestas densas, eles erguiam carvoarias, grandes pilhas de madeira cobertas de musgo, que eram acesas e podiam queimar lentamente por até uma semana. O carvoeiro precisava vigiar o fogo dia e noite, garantindo que não se apagasse ou, pelo contrário, não pegasse fogo demais. Dormia em uma cabana próxima e se alimentava apenas do que levava consigo. Solidão, fumaça e cinzas eram o seu cotidiano. Não é surpresa que as pessoas da região olhassem para os carvoeiros com desconfiança. Na Idade Média, eram vistos como impuros e até associados a feitiçarias, já que estavam sempre em volta do fogo e cobertos de fuligem. O carvoeiro pertencia a uma classe subalterna, assim como o carrasco. Como era um dia comum na vida de um carvoeiro? Primeiro, ele precisava reunir uma quantidade de madeira, cortar troncos em toras, empilhá-las na carvoaria e, então, acendê-la, vedando-a para que queimasse lentamente sem a entrada de ar. Depois, vinha a espera interminável. Da carvoaria subia fumaça e, pela cor dela, o carvoeiro sabia em que fase o carvão estava. Se a fumaça diminuísse, ele tinha que vedar as falhas. Se começasse a queimar demais, era necessário apagar rapidamente com argila. Muitas vezes, ele dormia apenas algumas horas por dia, enquanto o restante do tempo percorria sua carvoaria repetidamente. Embora fisicamente não fosse tão extenuante quanto o trabalho na mina, mentalmente e em termos de saúde, era devastador. A fumaça se infiltrava nos pulmões dos carvoeiros como um pó fino, e após alguns anos, eles começavam a expectorar secreções pretas. Embora a explosão da carvoaria não representasse um perigo imediato, o risco de se queimar ou asfixiar com a fumaça tóxica era uma realidade. Um instante de distração poderia fazer a carvoaria incendiar-se, levando a tudo à ruína. Uma semana de trabalho se esvaía e o carvão desaparecia. Os carvoeiros, mergulhados na pobreza, negociavam carvão vegetal com ferreiros e ceramistas por algumas moedas. Muitas vezes, nem se aventuravam nas cidades, pois os intermediários se encarregavam de adquirir o carvão ao longo do caminho. Eram vistos como sujos, mal-cheirosos e simples pelos moradores urbanos, perpetuando a expressão sujo como um carvoeiro e outros ditados populares. Em alemão, a frase ter fé como um carvoeiro reflete uma fé cega atribuída a esses trabalhadores humildes. Essa profissão, por sua natureza antiga e honesta, oferecia pouco retorno financeiro e respeito. O carvoeiro passava seus dias ao lado de uma pilha de madeira em brasa, afastado da sociedade e do conforto, recebendo como recompensa apenas um saco de frágil carvão e a saúde comprometida.
Se existe um ofício na Idade Média que pode ser considerado ingrato, é a vida de um camponês comum, especialmente se ele fosse escravizado. O escravo era um servo submisso à autoridade, um homem sem liberdade, amarrado à terra. Sua rotina era marcada por um árduo trabalho agrícola. Da primavera ao inverno, ele cultivava o campo de seu senhor e cuidava de sua pequena parcela de terra. O gado, a lenha e a moradia também eram responsabilidade dele. Trabalhando do amanhecer ao anoitecer na maioria dos dias, exceto aos domingos e feriados religiosos, sua carga de trabalho era inegavelmente pesada. Apesar da igreja ter estabelecido muitos dias festivos, mais de 90 por ano, além dos domingos, ao final das contas, o escravo trabalhava de 120 a 150 dias por ano, um número inferior ao de um homem moderno. No entanto, esses dias de descanso geralmente eram dedicados a tarefas domésticas ou ao necessário repouso para a sobrevivência. Um dia típico para o camponês começava com o sol. Ele arava a terra, muitas vezes sozinho, quando não havia animais, ou com a ajuda de bois, quebrava torrões com a enxada, semeava, capinava e removia ervas daninhas. Desde cedo, mulheres e crianças se juntavam ao trabalho no campo e em casa. À tarde, uma breve pausa para um simples almoço, mingau, cebola, pão e, em melhores ocasiões, um pouco de leite. Depois, voltavam ao trabalho, jogavam esterco no curral, levavam os porcos para pastar, consertavam cercas e moíam grãos nos moinhos. Ao final do dia, caíam de cansaço, mas ainda tinham que cuidar dos filhos e preparar a comida para o dia seguinte. O escravo não trabalhava apenas para si. A obrigação do trabalho forçado impunha a ele a carga de dedicar um número específico de dias aos campos do Senhor, sem remuneração, o que chamamos de trabalho servil. Isso significava que ele cultivava as terras de seu feudal, sacrificando o tempo que poderia dedicar à sua própria produção. Além disso, tinha que arcar com tributos naturais, dízimos à igreja e aluguéis ao Senhor. Em épocas de escassez, ou quando tempestades devastavam as colheitas, a fome se tornava uma realidade, e o Senhor quase nunca reduzia impostos ou dízimos. A fome e a desnutrição eram companheiras constantes dos servos, especialmente nos invernos rigorosos. A dieta deles consistia em mingaus de grãos, pão preto, repolho e leguminosas, com carne sendo um luxo raro, reservado para grandes festividades. O leite só estava disponível se tivessem uma cabra ou uma vaca que estivesse dando leite. Não é surpresa que os corpos dos camponeses eram pequenos e desgastados. Registros da época descrevem esses trabalhadores como baixos e curvados, e com o passar dos anos, perdiam quase todos os traços humanos. Essa descrição impactante da comissão do século XV pode soar exagerada, mas reflete uma dura realidade. O trabalho extenuante desde a infância, a alimentação precária e a falta de higiene comprometiam a saúde dos camponeses. Eles enfrentavam deformidades como corcundas e pernas tortas. Muitas vezes, sofriam de bócio, uma condição causada pela deficiência de iodo, que aumentava a glândula tireoide. A liberdade dos camponeses era quase inexistente. Sem a autorização do senhor feudal, não podiam mudar de residência, se casar e, em muitos casos, nem mesmo enviar os filhos para estudar em outro lugar. Eram tratados quase como propriedades da nobreza. Se uma propriedade era vendida para outro nobre, os súditos também eram transferidos. Imagine a frustração de nascer em uma cabana e saber que provavelmente morreria ali, sem a menor perspectiva de mudança. Alguns camponeses tentavam escapar para as cidades, onde, após 1 ano e 1 dia, poderiam conquistar a liberdade, mas corriam o risco de severas punições se fossem capturados. Nos países tchecos,
A escravidão se intensificou após a Guerra dos 30 Anos, com a nobreza endurecendo as restrições de mudança e circulação. Na Idade Média, a vida dos camponeses não era muito mais fácil. Embora o termo súdito fosse comum e a escravidão não estivesse formalmente registrada em algumas regiões, a realidade era igualmente brutal. O senhor mandava e o camponês se esforçava. Por que então ser agricultor era considerado uma das piores profissões? Porque na verdade não era uma profissão, mas um destino do qual não havia como escapar. Embora outros grupos enfrentassem dificuldades, o camponês tinha pouquíssimas chances de melhorar sua condição. Enquanto os burgueses podiam enriquecer através do comércio e os artesãos se destacavam, o camponês permanecia preso à sua realidade. Além disso, sua vida dependia completamente da natureza. Secas, inundações e frio podiam arruinar seu trabalho e levar sua família à miséria. E, em sua desgraça, poucos estendiam a mão. O Senhor exigia seus tributos, enquanto a igreja cobrava dízimos, mesmo que o camponês não tivesse o que comer. Na Idade Média, não havia sistemas modernos de domicílio, levando as famílias mais abastadas a dependerem de empregados para as tarefas domésticas. As serventes, geralmente jovens de famílias empobrecidas, trabalhavam nas casas de camponeses mais ricos, burgueses ou na corte dos senhores. Sua vida era uma das mais difíceis. Elas trabalhavam do amanhecer até a noite, sem privacidade, sob rígida disciplina e recebendo um salário irrisório. As serventes eram responsáveis por cozinhar, limpar, lavar, cuidar das crianças e cumprir qualquer outra tarefa que a dona da casa determinasse. Normalmente, eram as primeiras a acordar, ainda no escuro, acendendo os fornos, buscando água do poço, limpando o pátio e cuidando dos animais. Em seguida, preparavam o café da manhã para a família, lavavam a louça, esfregavam os pisos, corriam ao mercado para comprar mantimentos, costuravam roupas e ainda tinham que lidar com tudo isso durante a manhã. À tarde, lavavam as roupas, o que significava carregar pesadas caldeiras com água, mergulhar e bater as peças na tábua. Além disso, ajudavam na produção artesanal, como enrolar fios e cortar matérias-primas, e à noite ainda precisavam acalmar as crianças e limpar após o jantar. Na verdade, elas nunca tinham um momento de descanso, talvez algumas horas no domingo para ir à igreja. Dormiam por último, muitas vezes em um colchão de palha, diretamente na cozinha ou no celeiro, para estarem sempre à disposição. As serventes formavam um grupo vulnerável e desprotegido. A proteção legal era inexistente. Essas jovens viviam em condições semelhantes às dos escravos, mas em ambientes urbanos ou em casas um pouco mais confortáveis. Se o patrão ou a patroa as maltratasse ou impusesse punições, não havia a quem recorrer. Infelizmente, o abuso sexual por parte dos senhores era uma realidade comum. Uma jovem poderia tentar se defender se o dono da casa demonstrasse interesse, mas qualquer reclamação poderia resultar em sua expulsão sem referências. Se engravidasse, enfrentaria um escândalo e perderia a chance de sustento. Muitas empregadas, desesperadas, recorriam ao aborto clandestino ou até mesmo a tragédias ainda mais dolorosas, como o infanticídio, para escapar das punições. As leis de fato perseguiam implacavelmente o nascimento de filhos fora do casamento para mulheres solteiras, e as empregadas eram frequentemente acusadas de imoralidade ou adultério. Tragédias envolvendo mães empregadas eram comuns na Idade Média. Vamos refletir sobre isso. Uma vida inteira a serviço dos outros, sem a esperança de constituir uma família ou seguir uma carreira própria. Essa era a realidade para muitas delas. Algumas, é claro, conseguiam se casar, muitas vezes com outros empregados ou artesãos, e deixavam o serviço.
mas a maioria passava a juventude cercada por estranhos. Ao envelhecer ou adoecer, eram simplesmente descartadas. Sem economias e sem lar, acabavam nas ruas. Os salários das empregadas eram miseráveis, muitas vezes consistindo apenas em alimentação, vestuário e abrigo, ou alguns trocados mensais. O patrão frequentemente as via como propriedade. A submissão era uma exigência, devendo se dirigir a todos como senhor e senhora, e obedecer ordens sem questionamento. Qualquer deslize, como quebrar um prato, poderia resultar em espancamentos ou na expulsão. O desgaste emocional e físico era a norma entre essas mulheres. Por isso, ser empregada, especialmente na modernidade do século XV, era considerado extremamente difícil, uma verdadeira forma de escravidão legal dentro das casas. Na Idade Média, é claro, não havia sindicatos ou fiscalização do trabalho. O destino da empregada dependia exclusivamente da bondade ou crueldade de seu empregador. Há registros ocultos que revelam casos de tratamento brutal. Por exemplo, na Inglaterra do século XIV, um caso foi registrado onde uma empregada foi morta pela patroa. Contudo, havia também situações em que a empregada se tornava parte da família e recebia tratamento digno. No geral, porém, ser empregada significava enfrentar trabalho árduo, humilhações e incertezas. Um último exemplo do destino difícil é o parobeck, ou aprendiz, um jovem que trabalhava em fazendas ou propriedades. De muitas formas, sua situação era parecida com a da empregada, mas seu trabalho era mais físico e esperava-se que suportasse abusos e esforço intenso como um homem. Os parobecks eram contratados por camponeses ou nobres para ajudar nas tarefas do dia a dia, como cuidar do gado, trabalhar nos campos, cortar lenha, manter as carroças e carregar água. Em resumo, faziam tudo o que fosse necessário. Os meninos costumavam começar a trabalhar entre 12 e 15 anos. Recebiam alimentação, abrigo em celeiros ou alojamentos de aprendizes, além de alguns groschen por ano. Trabalhavam desde o amanhecer até o anoitecer, levantando-se com o galo, levando o gado para pastar e ajudando a arar com os bois antes do meio-dia. À tarde, debulhavam grãos com o socador e, à noite, limpavam os estábulos cheios de estrume. O parobeck estava sempre à disposição do camponês, funcionando como uma máquina viva para todo tipo de trabalho pesado. Se não gostasse de alguma tarefa, não havia o que fazer. O camponês que o contratou esperava dele total lealdade e obediência. As punições físicas eram uma prática comum entre os aprendizes. Um golpe com um bastão ou um chicote por suposta indolência não era nada incomum. Falar sobre um contrato de trabalho que garantisse direitos ao trabalhador era impensável. O parobeck precisava manter a boca fechada e se submeter às ordens. Quando adoecia ou se tornava fraco, o camponês simplesmente o dispensava e buscava outro. Assim, muitos jovens se viam vagando de propriedade em propriedade, até conseguirem se estabelecer ao se casarem e encontrarem um lar, ou acabarem como eternos aprendizes, desgastados e se tornando um fardo. Conseguimos imaginar um dia típico na vida de um aprendiz em uma grande fazenda. Ao amanhecer, ele ia ao poço buscar água para todo o estábulo. Alimentava os cavalos, vacas e porcos. Em seguida, colocava 2 cavalos na carroça com estrume e passava a manhã inteira espalhando-o pelos campos como adubo. Ao meio-dia, ele devorava uma sopa de pé, pois logo precisava acompanhar o patrão à floresta para cortar lenha. À noite, voltava exausto, mas ainda tinha que ordenhar as vacas e limpar o estábulo. Quando o sol se punha, ele respirava fundo por um instante e comia sua tigela de mingau. Porém, antes de se deitar na palha, a senhora da casa o chamava. Ele ainda tinha que levar a vaca ao touro do vizinho para a cobertura,
com a visão limitada na escuridão, guiava a vaca pela estrada pedregosa, repetindo essa rotina dia após dia. O trabalho dos Parobecs, embora não tão arriscado quanto o do Haver, nem tão menosprezado quanto o do Carrasco, carregava sua própria crueldade na incessante labuta sem perspectivas de melhoria. O aprendiz era sempre o último na hierarquia da fazenda. Se ainda fosse um escravo, não teria nem a opção de ir embora. Apesar disso, muitos suportavam e envelheciam nesse ofício. Suas costas curvadas pelo peso, as mãos feridas pelas cordas e varas, e as pernas congeladas pelo frio ao ar livre em qualquer clima. Quando ouvimos a expressão "tem o pão do Senhor, mas o calcanhar duro", podemos imediatamente lembrar dos Parobecs. Quando analisamos os trabalhos mais árduos da Idade Média, como o carrasco, o limpador de latrinas, o carregador de cadáveres, o lavadeiro, o mineiro, o carbonífero, o escravo, a servente e o parobec, percebemos que eram profissões sujas, perigosas e frequentemente subestimadas. Aqueles que as exerciam muitas vezes viviam à margem da sociedade, enfrentavam doenças ocupacionais e partiam precocemente. No entanto, seu trabalho era fundamental. Sem eles, a sociedade medieval não teria como funcionar. Um paradoxo da história. Os mais necessários eram, ao mesmo tempo, os mais desprezados. Felizmente, os tempos modernos trouxeram avanços tecnológicos e transformações sociais que diminuíram essas extremidades. Já não precisamos limpar fezes manualmente, nem transportar os mortos em carroças após as pragas. Contudo, o mundo atual ainda abriga profissões perigosas ou impopulares, como os garis, trabalhadores de minas ou eliminadores de resíduos perigosos. A história nos ensina a valorizar cada trabalho e a não esquecer as pessoas comuns, que, com seu suor e muitas vezes com seu sangue, criaram as condições de vida para os demais. Na próxima vez que nos queixarmos de uma tarefa desagradável no trabalho, pode ser útil lembrar do coletor de dejetos da Idade Média ou do escravo deformado. Nossas preocupações cotidianas podem parecer muito mais leves nessa perspectiva. Vamos explorar a trajetória dessas profissões, pois em suas histórias reside uma parte da verdade sobre nosso passado e sobre a nossa evolução. Agradecemos por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e considerar se inscrever no canal. Obrigado.